Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando a festa da Sagrada Família de Nazaré, mistério que complementa o mistério da encarnação do Verbo. Veremos o código moral familiar judaico, o código moral familiar grego adaptado à fé cristã, e veremos a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, cumprindo o preceito da Torá de levar o menino Jesus no templo aos 12 anos. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Pois, muito bem, na primeira leitura do livro de Eclesiástico, ou Sirácida, nós temos essa belíssima mensagem de que aquele que teme a Deus honra os seus pais. Então, a ênfase do texto é a ênfase de que os filhos que cuidam dos pais e que amparam os pais, inclusive no tempo da velhice, eles são abençoados da parte de Deus. Os filhos são a honra para os pais, são os tesouros que os pais possuem. Existe até uma promessa de que quem cuida do pai e da mãe terá vida longa, e talvez se destaque aqui no final do texto justamente que quando os pais estão na velhice, a obrigação dos filhos em cuidar daqueles que o geraram. É uma palavra que é muito atual porque a nossa cultura capitalista, materialista, despreza os idosos, joga fora os idosos porque não produzem mais nada, né? E é uma palavra que os filhos, né, poderiam realmente pensar sobre essa realidade, né? Ou seja, para a palavra de Deus, um abrigo de idosos, de velhinhos e velhinhas abandonados, que seus filhos não cuidam, ou seja, isso seria um atentado grave contra o mandamento do honrar pai e mãe. Então vale ressaltar que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, o verbo honrar, que muitas vezes na Bíblia é utilizado para os reis, é usado para o próprio Deus, ou seja, é uma forma da Sagrada Escritura mostrar que no papai e na mamãe está uma presença divina que cuida de nós e que por isso deve ser amado, deve ser cuidado com todo carinho, né? Então que os filhos possam pensar na forma como têm cuidado dos seus pais para perceber se vocês estão vivendo uma relação que a palavra de Deus chama de bênção ou não. Depois, na segunda leitura, nós temos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 21, que Paulo vai elencar aqui uma série de virtudes que devem ser vividas dentro do seio da família. Então ele vai falar de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar, o perdão mútuo, sabendo que os membros da família foram primeiramente perdoados por Deus, então por isso devem-se também perdoar em tudo. Revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ter a paz de Cristo para formar um só corpo. E que a palavra de Cristo habite no seio da família, a fim de instruir e aconselhar-te uns aos outros com toda sabedoria, salmos, hinos e cânticos inspirados por Deus. Então é muito interessante que nesta família exemplar aqui dada por Paulo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus é o centro, né? Então é interessante se perguntar se nas famílias de hoje o centro é a palavra de Deus. Ou melhor dizendo, se nas famílias cristãs o centro é a palavra de Deus. Em tese, deve existir uma diferença entre uma família cristã e uma família não cristã. O que diferencia é que uma família que se diz cristã tem como referencial e norte da sua vida a pessoa de Cristo, que é a palavra de Deus proferida por ele. Então, é uma família que reza, uma família que escuta a palavra de Deus, que se esforça por praticar a palavra de Deus, que tem a Deus no seu centro. Diferentemente de uma família que não tem. Será que na prática as famílias têm rezado? Será que na prática as famílias têm contemplado a palavra de Deus, rezado a palavra de Deus? Será que as nossas famílias ditas cristãs de fato podem se chamar famílias cristãs?
Existe perdão, mansidão, misericórdia, caridade, paz? Será que existe tudo isso no seio do nosso lar? Agora, um detalhe que é muito interessante no texto é que, no final do texto, vale ressaltar que ele está pegando uma moral grego-romana e adaptando à fé cristã. Na cultura greco-romana, existiu o regime de pater familias, ou seja, o chefe da casa é o homem e ele é dono de tudo aquilo que está dentro da casa, inclusive da esposa e dos filhos. Pois aqui, pelo fato de se tratar de uma família cristã, não existe o regime de pater familias, porque a relação não é de dono, a relação é de amor. Então, por isso que no final do texto, olha só, esposas, sede submissas, solícitos aos vossos maridos, como convém o Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Ou seja, às vezes as mulheres ficam chateadas quando o Paulo pede a solicitude da mulher para com o marido, mas veja o que ele está pedindo para o marido: o amor. Não existia amor na relação naquela época, porque na verdade o marido era dono da mulher, né? Os filhos devem obedecer em tudo seus pais, porque isso agrada o Senhor, mas por outro lado, os pais não podem ser violentos com seus filhos, porque senão eles vão desanimar da convivência e do segmento. Já no Evangelho, veja só que coisa interessante. Nós temos os papais de Jesus levando Jesus aos 12 anos do templo, né? Era um ritual chamado de Bar Mitzvah, no qual o menino judeu se torna adulto diante da fé, né? Então o texto ele é muito belo, muito conhecido, é conhecido como a perca do menino Jesus no templo de Jerusalém, mas só que, no entanto, né, não se trata de perca e nem de menino, porque aqui aos 12 anos ele já é adulto pela fé, então ele está assumindo o compromisso de viver publicamente a sua fé diante da comunidade religiosa judaica. Por isso que aos 12 anos ele já está discutindo com os doutores da lei. Agora, o texto também carrega algumas lições para as nossas famílias. Em primeiro lugar, que essa é uma família que reza, tem a Deus no seu centro, pratica a religião. Então, que lugar a fé em Deus e a prática religiosa ocupam nas nossas famílias, né? Depois, o desejo sincero de Jesus de estar ocupado nas coisas do Pai, na casa do Pai, ocupado com as coisas do Pai do céu, né? Então é muito lindo isso, porque mostra, é um exemplo para a nossa juventude de que desde novos já têm que estarem preocupados com as coisas de Deus, vivenciando as coisas de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, no seio da casa, da escola, onde quer que esteja. E nesse sentido, a igreja está cheia de exemplos de jovens que dedicaram sua vida ao Senhor. Beato Carlos Acutis, São Luís Gonzaga, São Domingos Sávio, Santa Teresinha do Menino Jesus, jovens que deram sua vida por amor a Jesus. Depois, terceira coisa, é que o evangelista muitas vezes projeta na infância de Jesus, como esse aqui é o caso, já dados da experiência da ressurreição de Cristo. Porque um detalhe que você vai perceber é que depois que os pais se desencontram de Jesus, é depois de 3 dias que vão encontrar o menino Jesus, o jovem Jesus, no templo, na casa do Pai. Ora, isso os lembra alguma coisa. Jesus foi morto, depois de 3 dias ressuscitado e entronizado na casa do Pai. Só depois de 3 dias é que a igreja, simbolizada por Maria e José, vão descobrir o fato da ressurreição, o fato da glorificação do Filho de Deus. Então é interessante esses detalhezinhos, porque se projeta na infância de Jesus detalhes já da experiência pascal de Jesus. E por fim, querido irmão, querida irmã, o mistério de celebrar, o porquê de celebrar a Sagrada Família. Claro, para mostrar que Deus de fato se fez carne. Deus de fato se fez ser humano, tão ser humano, que precisou ser criado, cuidado e educado no seio de uma família.
Por isso, nossas casas e nossas famílias podem ser espaços nos quais Deus também pode habitar por meio do amor, da compaixão e da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nós estamos divulgando a peregrinação para a Terra Santa do dia 12 a 20 de maio do próximo ano. Interessados, entrem em contato pelo telefone 035 9845 6167 e tratem com Kelly Melo, que passará as informações acerca desta peregrinação para a Terra Santa, da qual serei o diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.